assunto sobre saúde visual. E o bate-papo de hoje é sobre glaucoma, doença que pode levar à cegueira e que atinge 76 milhões de pessoas em todo o mundo e mais de 900 mil no Brasil. Para a gente falar mais sobre o assunto, eu estou recebendo ao vivo aqui no estúdio o Dr. André Matos. Dr. André, boa tarde, né? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, para que o pessoal de casa possa entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos começar explicando o que é o glaucoma? Boa tarde, Gabriela. Mais uma vez, prazer estar aqui. Então, obrigado pela oportunidade de apresentar um assunto tão importante, Glaucoma, então, é uma doença ocular, grande parte das vezes silenciosa, em que frequentemente cursa com aumento da pressão intraocular, ou seja, da pressão do olho especificamente. Essa questão da pressão do olho, grande parte das vezes está aumentada devido à incapacidade do olho em escoar, ou seja, eliminar na medida certa o líquido produzido internamente, que não é a lágrima, que o nome é humor aquoso, e perde esse balanceamento. Então, o que é produzido não é escoado facilmente, então acaba que, como resultado, a pressão do olho sobe e acarreta numa lesão no nervo óptico, no fundo do olho, e, consequentemente, perda irreversível da visão. Existem sintomas do glaucoma? Se existem sintomas, sendo o glaucoma primário de ângulo aberto o principal de todos, infelizmente, o sintoma dele, quando vier, ele é muito tardio. Por certo? isso uma doença silenciosa. Por isso uma doença silenciosa. Lógico que existem vários outros tipos de glaucoma que podem cursar com aumento pressórico muito importante. Com aumento pressórico muito importante e súbito, vai acarretar em dor ocular. Mas grande parte das vezes, igual eu volto a falar, é silencioso. E quais as formas de tratamento hoje, doutor André, que estão disponíveis aí no mercado? Parte do princípio aí da menos invasiva para mais invasiva, colírios, frequentemente usados aí por muitos pacientes há muitos anos, já disponível há mais de 30 anos, em que vem melhorando ao longo dos anos, mas que não são isentos de efeito colateral, cursam com hiperemia ocular, vermelhidão ocular, ardência, irritação, depende muito da adesão do paciente, então o paciente tem que fazer a parte dele, e um paciente já idoso, usuário de muitas medicações, acaba que deixa a desejar nessa parte de adesão. Então, partindo aí da questão do laser, que pode atuar nessa região que eu disse que faz o escoamento, a eliminação do humor aquoso, do líquido interno do olho, e também temos as cirurgias, sejam elas as mais invasivas, tradicionais, ou as minimamente invasivas, que são conhecidas como MIGs. O CSO Hospital de Olhos está oferecendo agora uma grande novidade tecnológica no tratamento do glaucoma, que é o laser denominado SLT, é isso? Exato. E quem pode se submeter a esse procedimento cirúrgico? Certo. Esse laser SLT nada mais é do que uma sigla, que significa trabeculoplastia seletiva a laser. Não é uma cirurgia. Do mesmo jeito que a gente está aqui, o paciente senta numa cadeira, apoia a cabeça num aparelho e recebe disparos de laser. É indolor, muito pouco invasivo, não envolve nenhum corte, entendeu? Esse laser atua bem no trabeculado, que é a estrutura do olho que eu disse no começo da entrevista, que é responsável pela eliminação e balanceamento da pressão ocular. Então, esse laser tem por finalidade final o abaixamento da pressão intraocular e controle da doença. Os candidatos para esse laser são a grande imensa maioria dos pacientes, ou seja, aqueles portadores de glaucoma primário ou secundário e que seja de ângulo aberto. E, de preferência, pacientes recém-diagnosticados e até mesmo os que têm um diagnóstico já há mais tempo, em que use no máximo 2 a 3 medicamentos tópicos, ou seja, colírios, em que o resultado nessas situações tende a ser mais eficaz. É possível chegar à cura do glaucoma, doutor André? Infelizmente, até o presente momento, não. O glaucoma é uma doença que o que foi lesado não tem reversão. No entanto, a gente, como oftalmologista, reitera toda vez, frequente oftalmologista, regularmente, para maneira preventiva, porque caso realmente se descubra em fase inicial e evite que ele atinja algum sintoma, porque se surgir um sintoma, significa que a doença já está grave. Doutor André, tem algumas perguntas feitas pelos nossos telespectadores. A Janete de Uberlândia está te desejando uma ótima tarde e quer saber, pergunta para o doutor André se o glaucoma ele tem uma questão, um grupo maior de risco, se é mais predominante em homens e mulheres e a partir de qual idade?
Sim, existe grupo de risco. Não tem predileção entre homens e mulheres, certo? É mais prevalente numa população acima dos 40 anos, embora exista até em recém-nascidos, né? E, infelizmente, a etnia negra é mais acometida pela doença. O João Carlos, da cidade de Tuiutaba, morador do bairro Novo Tempo, quer saber se o glaucoma tem características hereditárias. Ele diz que o pai dele tem glaucoma, ele tem 45 anos e nunca realizou o exame para saber se tem ou não a doença, mas quer saber se ela pode ter uma condição também hereditária. Muito importante. Ele é predominantemente, sobretudo nessa forma mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, tem essa predileção em acometer pessoas que já têm alguém na família, sobretudo parentes de primeiro grau, com a doença. Então, ele em questão deve procurar imediatamente o oftalmologista, ainda mais porque já tem mais de 40 anos de idade e tem essa questão de história familiar importante. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Qual a orientação e indicação médica para que as pessoas procurem o oftalmologista, principalmente para detectar possíveis casos de glaucoma? A recomendação nada mais é do que o exame de rotina, seja ele a cada 1 ano, a cada 2 anos, e não deixar de visitar. Essa é a recomendação que eu posso fazer, porque igual eu volto a falar, o glaucoma é uma doença silenciosa em que o nosso papel é o diagnóstico precoce para que o paciente não tenha nenhum sintoma e não manifeste nenhuma anormalidade visual para o resto da vida. E esse tratamento vai evitar que aconteça isso. Então, o tratamento precoce, o melhor possível dos mundos, que seja feito anualmente para todo paciente, em qualquer faixa etária. Ok, então. Doutor André, muito obrigada pela presença, viu? Sucesso. Dá tempo de fazer só mais uma pergunta? Tem uma pergunta da Ana Paula, da cidade de Uberlândia, que acabou de fazer aqui para nós. O glaucoma é uma doença que é causada por uma lesão. Então, o teste do olhinho dificilmente detecta, não é uma doença que nasce com a pessoa, ela é ocasionada a partir do tempo de vivência de cada um. Não, glaucoma pode sim acontecer em pacientes pediátricos recém-nascidos. O paciente pode nascer, chama glaucoma congênito, só que é uma outra condição. O principal sinal no glaucoma congênito é a opacificação da córnea, que é a camada transparente à frente do colorido do olho, ou seja, o olho fica mais brancacento, o reflexo corneano perde o brilho que a ele é inerente. O paciente pediátrico, né, recém-nascido, criança, vai ter blefaroespasmo, que é a frequente piscada, né, do olho, e além disso, lacrimejamento crônico. Então, sob essas condições, o paciente pediátrico com certeza não deve apenas fazer o teste do olhinho normal, que é feito pelo pediatra. Ele deve ser levado ao oftalmologista e fazer uma avaliação generalizada. Ótimo. Ótima pergunta. Muito obrigada pela resposta, doutor André. Obrigado.